Bem-vindo a mais um Está Escrito. Hoje, sexta-feira, finalzinho da nossa série sobre família. Eu quero hoje meditar com vocês diretamente baseado na sabedoria milenar, na palavra do Senhor. Alguns textos escriturísticos para que nós venhamos meditar e aprender direto da fonte algumas coisas importantíssimas para nós, para que nós venhamos, em nome de Jesus, ter a profundidade necessária para que a nossa família funcione, para que cada família seja alcançada pela graça, pela misericórdia e pela presença do Senhor. Que nós venhamos não apenas da boca para fora, falar com alguém, mas não praticar aquilo que nós falamos. É lindo nós vemos pessoas que exercem a misericórdia, que exercem a graça, que exercem a paciência para com outras pessoas, como nós mesmos falamos com o próximo. Mas será que nós estamos exercendo essas mesmas coisas dentro da nossa casa? O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o incrédulo. Então, se nós começarmos a preocupar muito mais com as pessoas de fora do que os de dentro de casa, nós estamos sendo pior do que os incrédulos, que não creem em Deus, que não têm nem um pouco de compromisso com os princípios morais e éticos da palavra. Mas quando nós exercemos a misericórdia, a graça, a longanimidade, a temperança, a mansidão dentro do nosso lar, as coisas diferem e a nossa casa prospera. O nosso lar é um lar de paz e a nossa família é bem-aventurada, ou seja, feliz e abençoada. Para começar, eu quero ler com você um texto bem conhecido, Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso número 22, que nos diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Para que as coisas deem certo, como nós temos falado, cada um tem que saber o seu lugar dentro desta organização que se chama família. Então, a mulher, ela tem que saber ser sujeita a seu marido. O que é ser sujeita? É saber que a autoridade dentro da sua casa é o seu marido. E não estou falando de autoridades possessivas, de autoridades destrutivas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma autoridade de liderança, de alguém que sabe fazer o seu papel de sacerdote, de provedor, de cuidador. Mas a mulher, ela tem que saber fazer o seu papel de edificadora, de auxiliadora, daquela que ajuda a administrar tudo dentro do seu lar. Isso é a submissão, é estar juntos em um só propósito, em uma só missão. Mas entendendo que há uma autoridade sobre ela, que se chama marido. E quando a mulher ela não entende, ela esquece desse princípio de autoridade dentro do seu lar. Ela começa a quebrar princípios. E quando nós quebramos princípios, nós também somos quebrados por esses princípios. É por isso que muitos lares, muitos casamentos têm acabado porque as mulheres querem tomar lugar do homem de autoridade dentro da sua casa. Querem mandar no marido como se fossem seus próprios filhos, ordenando, brigando, xingando.
isso não é de acordo com aquilo que está escrito. Outro texto bem interessante, que nós vamos meditar nele também, está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve ser e nem está nos enfeites exteriores como trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Analise comigo. Espírito manso e quieto. Uma beleza que vem de dentro e não apenas de fora. Há muitas mulheres lindas, maravilhosas, esteticamente falando, mas por dentro, só a graça, só a misericórdia do Senhor. Briguenta, rancorosas, provocadoras, mulheres que têm uma facilidade tão grande de ofender, de magoar, de machucar, de reclamar de tudo o tempo todo, de nada está bom, de nada é suficiente. Salomão, escrevendo em Provérbios, ele disse que melhor morar no meio do mato, é uma casa deserta, do que com uma mulher que reclama o tempo inteiro. Ele ainda ressalta outras palavras dizendo que é pior do que um gotejar o tempo todo, uma mulher que reclama o dia inteiro. Então, esse tipo de mulher tem destruído muitos casamentos, porque é insuportável conviver com uma mulher desse tipo. Então, aqui, o que a palavra nos exorta? Mulheres, além de ser submissas, além de ser alguém que reconheça a autoridade sacerdotal do marido, de estar debaixo do mesmo nível, a mesma missão, ombro a ombro, como auxiliadora, como ajudadora, como administradora do lar, que ela deve ter um espírito manso e quieto, ser uma mulher dócil, agradável, porque ainda que muitos maridos que eu sei que tem, muitos homens por aí que parecem mais, perdoa a expressão da palavra, mas um cavalo, que não sabe tratar bem a família, que não sabe tratar bem os filhos, que principalmente não sabe tratar bem a mulher. Quando a mulher ela é dócil, quando ela é tranquila, quando ela é mansa, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, ela santifica a sua casa, ela santifica o seu lar. E santificando a sua casa, santificando o seu lar, ela consegue automaticamente ganhar esse marido, que vai se transformando dia a dia através do comportamento dela. Pedro ressalta as mesmas palavras, voltando no versículo, primeiro quando ele diz assim, que se ele não obedece à palavra, que seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa. Paulo, aos Efésios, no capítulo número 5, no verso 33, ele ainda ressalta dizendo assim, ó, portanto, cada um de vocês, se referindo aos homens, também ame sua mulher, como a vós mesmos, e as mulheres tratem o seu marido com todo o respeito. Talvez você pode até se perguntar, dizendo assim, mas eu respeito, eu nunca o traí,
eu nunca fiz nada de errado, eu nunca troquei ele por ninguém, mas o respeito está nos mínimos detalhes. Quando você deixa de ser submissa, você está desrespeitando. Por exemplo, uma troca de roupa. Quando o marido diz que a roupa não está propícia, eu não estou falando de maridos possessivos, ciumentos, não é isso não. O apóstolo Paulo, ele escreve também a Timóteo dizendo sobre o comportamento de uma mulher, que ela tem que se vestir bem, uma vestimenta santa, de forma que ela não dá brechas para nada de errado, para críticas ou para sensualidades. Não estou dizendo desse tipo. Eu estou dizendo para mulheres que desrespeitam nas palavras, nas atitudes, ofendendo a masculinidade do homem, o diminuindo, ou tocando no seu ministério. Eu estou dizendo desse tipo de mulher. E quando as mulheres elas trabalham desse jeito, elas não estão respeitando o seu marido. Quando elas tomam as rédeas da casa, querendo se tornar, fazer o papel de homem, isso é falta de respeito. É por isso que muitos homens hoje se tornaram homens bananas, porque estão casados com mulher abacaxis. Então, que nós aprendamos, que nós homens aprendamos a amar e as mulheres aprendam a respeitar. Voltando para o texto, Efésios 5, no verso de número 25, diz assim: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo amou a igreja. Analise bem comigo. Nós temos uma responsabilidade extraordinária. Uma responsabilidade tão grande que pesa de maneira poderosa em nossos ombros. Quando nós atentamos para isso, quando nós começamos a compreender o tamanho dessa responsabilidade, nós começamos a adentrar nas características daquele que não apenas o amou, mas é o próprio amor personificado. Quando o apóstolo Paulo ele escreve para que nós homens venhamos a amar nossas mulheres, isso não é apenas um convite, não é apenas um conselho, é uma ordenança. Volte aqui no versículo 33 de Efésios, capítulo 5, que diz assim, olha, presta atenção. Portanto, cada um de vocês, homens, maridos, também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Há um livro